sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e eu vou me autodescrever para vocês. Eu visto blusa verde, tenho cor parda, cabelo tamanho médio, visto calça jeans azul e estou em pé nos estúdios Educa Recife. Como sempre falo, a nossa aula ela é acessível, ela é para todos e todas. Então, na nossa aula também a inclusão ela tem o seu lugar. E eu tenho comigo aqui Kézia, a nossa intérprete, que torna essa aula muito mais acessível, e tenho também a professora Camille Borba, que está no chat, né, que fará essa interação pelo chat. E, como sempre falo, nós temos as formas, né, de acessar essa aula, e uma dessas formas é o aplicativo Educa Recife. Por ele você conversa com a professora Camille. Se você está chegando na rede, eu não sei, de repente alguém mudou de cidade, de estado e está entrando, não é, agora na nossa rede, vocês podem acessar pelos QR Codes que aparecem na tela. Cleitinho e Jonas, nossos produtores, colocam aí, ó. E aí vocês podem fazer esse processo aí, tá? Temos também o nosso canal de YouTube, onde você pode assistir a aula pela manhã, à tarde, não é? À noite, minha gente, finais de semana. Então, essas aulas é para vocês. Elas são feitas, preparadas, planejadas por toda a equipe pedagógica para vocês, tá bom? Então, aproveita. Continua aí nessa empolgação de crescimento, de recomposição de conteúdo, não desiste, não é? Hashtag, vocês falam muito isso, né? Prosseguindo, avançando em conhecimento, tá? Não desiste, não para. Se um conteúdo é mais difícil, você estuda o outro, depois retorna naquele, pede ajuda. Você só não pode desistir, né, de correr atrás do prejuízo e avançar conquistando conhecimento, porque o conhecimento é a melhor riqueza, ninguém pode nos tirar, não é? Então, professora Camille, dê o ar da graça, sim, para os seus maravilhosos alunos e alunas. Olá, lindezas, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou Camille Borba e este aqui é o meu sinal. E eu estou aqui no chat esperando vocês, o chat que é a nossa ferramenta interacional. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, joga aqui no chat que a gente está aqui para tirar suas dúvidas, viu? Então, aproveitem a aula dessa professora maravilhosa. Um beijo e até daqui a pouco. Gente, nós vamos estar conversando, não é, hoje sobre esse processo histórico da nossa língua portuguesa. E aí, sexto ano, falar sobre isso, sim, é importante, sabe? Porque eu não tenho dúvida de que vocês questionam, não é, a composição de determinadas palavras, não é, usadas, pronunciadas no dia a dia. Vocês têm dúvida também sobre a derivação, não é? Essa palavra se deriva de qual palavra? Qual foi o processo de composição dessas palavras? Porque a língua portuguesa tem tantas palavras que parece que são estranhas para a gente. É mesmo, essas palavras são da língua portuguesa? E aí, não sei se vocês já ouviram falar de todo esse processo, né, histórico, que a nossa língua portuguesa foi construída, não é? Então, essa palavra processo parece que é algo que está assim, né? Cheias de dificuldades, mas não é. O processo, né? Ele acontece em todas as áreas, em todos os aspectos da vida, e também na língua portuguesa não foi diferente, não é? Então, língua portuguesa, então, ela se originou de Portugal, né? Sim, né? Será
como foi todo esse processo, não é? Esses portugueses vieram direto para o Brasil e aí começaram a falar, não é, português aqui, e aí os nativos aprenderam? Não, não é isso. Contando a história, esses portugueses, não é? Eram, vou falar assim na linguagem bem tranquila para vocês, os homens mais ricos, né? E que saíram em uma caravela e foram passando, né, pelo continente, e cada país que eles iam conquistando, ali vendendo suas mercadorias, não é, adquirindo para si, não é, alguns escravos. Esses escravos tinham suas línguas nativas e eles vêm, não é, para cá, juntamente com esses portugueses, com os seus diferentes sotaques, suas diferentes palavras, e se dá a origem, não é, da língua portuguesa, não é, ou português brasileiro misturado, não é? Quando a gente fala assim, português crioulo, não pode, não é, professora Camille? Isso. É um termo preconceituoso. Só que o nosso português, ele é misturado, ele é lindo, ele tem suas diferentes formas, né? Variações, né? Diferentes expressões. E aí vamos conversar um pouco sobre isso. Por que não sexto ano? Então, minha gente, esse processo histórico de mudança da língua, ele começa aí, né, o arcaísmo. E o que foi o arcaísmo? Vou falar um pouquinho para vocês, só pincelando, não é? Só colocando aquele gostinho, não é? Para vocês. E aí nós temos o neologismo, o estrangeirismo, o empréstimo, né? A gente pega um empréstimo lá com outra língua, não é? E aí usamos palavras que são empréstimos, não é? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Então esse processo histórico de mudança da língua, não é? Nesse processo nós temos, não é, o arcaísmo, nós temos o neologismo, o estrangeirismo, o empréstimo, não é? Então todos esses 4 processos aí, né, é necessário conhecermos. E aí, às vezes, nós, professores, né, achamos assim, é sexto ano, sétimo, deixa lá para frente. Mas é bom falar disso, porque tudo mudou, não é? A língua também se modificou, existem formas que são ultrapassadas, existem novas formas de nos comunicarmos. E é importante identificar, mostrar, não é, vocês conhecerem. Então, vamos lá. Arcaísmo é uma palavra, uma expressão ou mesmo uma construção frasal que caiu em desuso. Portanto, pode comprometer a comunicação. Existem termos do português arcaico que não é mais usado. E aí já caiu em desuso. Então, nós que somos estudantes da língua, precisamos identificar esses termos. Os arcaísmos, portanto, não foram sempre arcaísmos. Eles passaram a existir com o tempo e, muitas vezes, dependem do contexto ou local onde as expressões vocabulares são utilizadas. O português arcaico não é mais utilizado, ele caiu em desuso. Existem momentos, situações que ele ainda é usado, não é? E eu não vou me adentrar para essa linha agora, porque deixa para lá, só estou mostrando para vocês, né? Mas trouxe uma expressão aqui para vocês. As expressões usadas hoje em Portugal, que no Brasil são consideradas arcaísmo. Por exemplo, quero uma chávena de café. E aí eu trouxe para vocês, por que, minha gente? Porque estamos naquele movimento, não é? Parece que agora todo mundo quer ir trabalhar em Portugal, morar em Portugal. Portugal está até deixando de ser Portugal, porque tem tanto imigrante lá, minha gente, de todos os países, não é? Então, as palavras lá também se modificaram. Existe mais nos restaurantes, eu não fui lá, tá? Mas quem foi lá a passeio, né? Turistar, ou foi para morar e que eu tenho tido esse contato, tem me falado que lá
eles estão até trocando, né, tirando esses termos, né, da língua portuguesa falada pelos portugueses, e estão, né, colocando mais a língua inglesa. Por que será? Porque o inglês é uma língua predominante. E aí tem bastante imigrante lá. E todos os outros países, né, as pessoas podem não falar português, mas falam a língua inglesa. E aí eles conseguem, não é, acessar aos serviços públicos, ao restaurante, a entender o folder que está lá escrito em inglês. Por quê? Porque eles não conhecem a língua portuguesa. E o brasileiro que chega lá também, ou o brasileiro, não é, que está aqui no seu país de origem, vê lá essa palavra chavena. Que é isso? Não é? Chavena, minha gente, para a gente aqui no Brasil, é xícara de café. Me dê uma chavena aí de café. Me dê uma xícara de café. Então, chavena, essa palavra, ela vem do português arcaico. Então, e professor, e o que é neologismo? Não é? Você pode ouvir essa palavra, essa expressão, né? Neologismo. Isso é um neologismo, mas o que é? Tem que trazer o conceito sim para vocês. É uma palavra ou expressão nova ou com sentido renovado que, conforme a intensidade do uso, pode ser assimilada pela língua padrão. Expressa o dinamismo da língua e da linguagem. Então, vamos conhecer. Vocês já até usaram palavras, né, que são neologismo. Então, eu trouxe aqui, não é, esse pequeno, assim, jeito de Manuel Bandeira, que foi pernambucano, não é? Então, a forma dele fazer poema. E aí, ele diz, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Vocês percebem que forma leve de Manuel Bandeira, não é? Nosso poeta pernambucano, que eu amo suas obras, não é? Elas têm um cunho linguístico para ser explorado, que é de uma riqueza imensa. Então, vocês percebem que aqui eu poderia preparar uma aula sobre verbo para vocês? Então, ele usa as palavras, não é? E ele traz para a gente aqui. Ele apresenta para a gente essas palavras que foram criadas, não é? Professora Adriana. Pode falar, professora Camille. Interessante, né? A gente vê como ele usa o nome Teodora para formar um novo verbo, né? Sim. Te adoro também. É muito parecido, que na verdade ele pega o te adoro para transformar num verbo só e que já se parece foneticamente, né? Com Teodora. Sim. E aí ele cria um novo termo. E aí sobre o neologismo a gente tem Guimarães Rosa, né? Que é um dos grandes autores em língua portuguesa, que ele era muito perito nisso, de criar novas palavras. Aí vocês podem dizer, tá, mas como é que o leitor vai acessar esse significado, esse sentido? Pelo contexto. Sim. E aí um neologismo bem executado, ele traz uma riqueza, né, para o texto. E quando ele é bem executado, o contexto faz com que a gente entenda. Isso mesmo, professora Camila. É sobre isso que nós estamos falando. Sabe por quê, pessoal? Porque o importante hoje é difícil, não é? Gerar uma memória educativa nos nossos alunos, onde a prática ela é mais da cópia do que da interpretação. Mas aí quando a gente traz para vocês esses processos históricos da língua, é necessário, né, entender o contexto, interpretar, e tudo isso deve, né, ser ensinado, vivenciado onde? No chão da escola. E aí nas situações cotidianas da vida de vocês, da nossa vida, nós vamos interpretando, nós vamos contextualizando e até fazendo poema como Manuel Bandeira. Então, você não vai para o... olha, eu aqui, enrolada com
a palavra aqui formada. Você não vai para o parque? Nós falamos assim, nós pernambucanos. Não, não é? Você não vai para o parque não, menino. É assim, não é a nossa forma de falar. Essa forma de falar que você é mineira. Pois é, a palavra é você, mas para eles é pronunciada dessa forma. Não é mesmo? É bonita também. Mas quando a gente fala assim, ei menino, tu não vai para o parque não, é? É assim a nossa expressão, não é? E eles dizem que a gente está cantando, estamos cantando. E é lindo, maravilhoso. Vamos falar a língua portuguesa, seja de qual maneira for. Classificação do neologismo, não é? Nós temos o neologismo semântico, a palavra já existe, mas ganha outra conotação, um novo significado, não é? Como diz aqui, estou afim de fulano. É a mesma coisa que estou interessado. Então, essa palavra aí, afim, tem um efeito de sentido, né? Eu estou interessado em fulano. Não é esse interessado, sei, sexto ano, 10 anos, não é? Isso aí deixa para os meninos e meninas, né? Lá dos seus 15, criança, eu sempre falo, né? Criança, só fantasia, criança não namora, tá? Entendo, é só um exemplo. Então, Beltrano não vai dar, deu zebra, algo não deu certo, não é? Então, quando a gente diz assim, ih, deu zebra, não vou fazer isso agora, não é? É como, aconteceu algo de errado, não deu certo. Então, vou fazer um bico, não é? Então, olha, fulano está desempregado, ele está apenas fazendo bico. Esse bico aí tem um efeito de sentido do trabalho temporário, né? Faz aquele trabalho, mas não tem aquele trabalho fixo. E essa é uma realidade de muitos, não é? Muitos pais de família. Então, nós temos também, vimos o neologismo semântico e agora nós temos aqui o neologismo lexical. É criada uma palavra nova, com um novo conceito, não é? Então, nós temos um exemplo aqui. Deletar, não é? Essa palavra deleta, deleta logo isso, não é? Então, é eliminar, não é? O sentido é eliminar. Então, deletar é uma palavra muito usada nos nossos dias de hoje. E antes de usar deletar, eliminar era a palavra mais usada. E agora, nos nossos dias, é deletar, não é? Alguém diz assim, aquela menina é muito abobada. Eu não vejo muito esse termo, né? Aqui é duro, as palavras são mais diretas, né? Menina, tu é muito boba. Eu já ouvi isso várias vezes. Tu tem que ser mais esperta, tá? Então, não é assim que nordestino, pernambucano fala, né? Mas aí eu já ouvi essa expressão não aqui em Minas Gerais, não é? Aquela menina, aquele menino é um pouco abobado, não é? Aquela pessoa dá o sentido, não é, de sonso. E para mim, sonso era alguém falso, mas o efeito de sentido não é alguma pessoa falsa. É aquela pessoa, é como diz assim aqui, né? Dá o bote e esconde as unhas. Né? A gente escuta muito essa expressão, né? Fulano é sonso, dá o bote, como diz assim, faz algo que não é legal e ninguém vê, não é? Mas chega a hora que o erro aparece, né? As pessoas tem essas colocações e às vezes a gente fica ali tentando interpretar, né? O que ela quer dizer, o que é que ele quer dizer com isso, né? Então, abobado, não é essa pessoa que não é muito ligado nas situações, não é? E que às vezes não se apercebe que às vezes algo de ruim está acontecendo naquele local e a pessoa está ali voando, né? Está viajando na maionese. Outra ideia, olha aí vocês, que é isso? Que é viajar na maionese? Né? Está no mundo da lua, no mundo encantado de Alice. Né? Quando falamos, né, mundo encantado de Alice, mundo da lua, não é? É alguém que não está atento ao que está acontecendo. Não é? E aí existem aqueles que percebem com mais clareza, não é? Então, isso e ser abobado, né, ou esperto demais, não nos dá título, não é? Não nos deixa melhor ou pior do que o outro, não é? São ditos populares, são expressões usadas e que muitas vezes nós não sabemos o significado, tá? Estou trabalhando só nesse campo semântico do efeito de sentido, né? Não fiquem aí pensando, será que eu sou
bobo, boba? Ou será que sou esperto? No dia a dia, as situações vão mostrar, não é? Se você está atento, ligado ou não. Internetês, não é? A língua da internet. Então, internetês é a linguagem que usamos, não é? O tempo todo na internet. É aquela linguagem misturada. Essa aula, ela vai continuar na próxima aula, tá, minha gente? Eu não vou encerrar agora, mas só avisando para vocês que esse conteúdo, ele é bastante intenso e é necessário trabalhar com tranquilidade, ok? Então, nós vimos o neologismo semântico, vimos o neologismo lexical, não é? O léxico, o sentido da palavra, do vocábulo. E agora nós vamos ver o neologismo sintático. Eita, professora, já vimos o que é sintaxe? Sim, não é? Estudamos, não é? É realmente ali o sentido morfológico, né? Da palavra, e o sentido semântico é o sentido, não é? Da palavra, estudamos o sentido das palavras, né? E o neologismo sintático são resultados da organização de um vocábulo. Como é que essa palavra se constrói, não é? Supõe combinatórias de elementos já existentes na língua, como a derivação, a composição. Como eu já falei para vocês, a nossa língua, ela passou e continua passando por esse processo de transformação. E aí nós vimos lá no início da aula, não é? Que o português arcaico, ele já caiu em desuso. Mas tem palavras do português arcaico que ainda é usado por pessoas nativas, não é? De Portugal, e que podemos ouvir essas palavras e identificar. Não, chavena é a mesma coisa que xícara. Mas eu estou no Brasil, porque eu vou falar, me dá uma chavena de café aí. Não, eu vou falar, me dê uma xícara de café, por favor. Professora, é assim. Professora Adriana, sobre essa palavra, se você ler algum romance do século XIX, ela está lá. Pois é. E aí então, você assim, identifica... É um registro de que sim, aqui já se usou. Só que não se usa mais. Isso mesmo. Então, minha gente, vocês percebem a importância de lermos identificando, não é? O neologismo semântico, o neologismo sintático, e aí vamos percebendo, não é? Ler uma palavra implica para nós, leitores, não é? Ou usuários da língua portuguesa, também essa carga, não é? Carga parece peso, né? Essa responsabilidade também, vocês não gostam dessa palavra. 6º ano, mas é uma responsabilidade nossa, né? Levá-los a desejar, né? A querer interpretar a palavra, não é? Entender o significado da palavra. Porque se isso acontecer, o meu desejo é que essa ideia, né, seja desconstruída. O aluno chega na escola, copia, faz leitura, mas não entende. Vamos desconstruir isso e vamos começar a entender, interpretar, né, professora Camille? Isso. As expressões, o que falam para a gente, aquilo que lemos, e aí vamos construindo, não é, a nossa linguagem, não é? Língua portuguesa, linguagem, ela é... Lembra que eu falei para vocês que a língua, ela é coletiva, mas a linguagem, ela é individual. E o meu desejo é que vocês tenham uma linguagem individual, não é? Vocês falem, vocês entendam a linguagem das outras pessoas, não é? Por meio da interpretação, por meio dessa contextualização, e ao ler o livro do século XIX, vocês identifiquem, essa palavra aqui é do português arcaico, mas agora ela é falada dessa forma, ok? Então, minha gente, nós vamos ficando por aqui, né? Continuamos essa aula de língua portuguesa, né, sobre o processo histórico da língua, na próxima aula. Foi muito bom estar com vocês, não foi, professora Camille? Com certeza, professora, sempre é, né? Como sempre, foi um prazer estar aqui, gente. Um beijo para a Sabina, que estava aqui no nosso chat e garantiu que não ficou com dúvidas. Que legal. Uma coisa muito boa, né? Mas se tiverem dúvidas, jogue aqui no chat, viu, gente? Não se acanhe.
Isso. Um beijo, até a próxima. Então, é isso aí, pessoal. Para a gente, né, equipe aqui, não é, de educadores, professores, eu não gosto dessa palavra, não. Eu gosto da palavra educador, não é facilitador. Para nós é uma alegria, não é, ter Sabino, ter os outros alunos que assistem em um outro horário, não é? É uma alegria muito grande saber que vocês estão sendo facilitados no conhecimento da nossa disciplina. Agradeço a Késia, não é, que esteve aqui tornando a nossa aula muito mais acessível, e toda a equipe de produção. Um beijão no coração de vocês e até a próxima, pessoal.